Posso? Posso entrar aí na sua casa, no seu computador? Se vocês permitem, muitíssimo obrigado. Eu sou Jorge Cajuru e esta é a TV BH News, canais 9 da NET para toda a cidade de Belo Horizonte, 29 UHF aberto para Grande BH, em toda a região metropolitana com 6 milhões de habitantes e na internet em rede mundial. Esta também é a TV BH News, no endereço bhnews.tv.br. São 8 horas e 26 minutos da noite de sábado, 26 de outubro de 2013. Excepcionalmente, neste horário, sábado, começa mais uma edição do programa Cajuru no Jogo. A excepcionalidade não em função da BH News, a emissora mineira cada vez mais aceita e respeitada em BH. Totalmente por causa de quem detém os direitos de transmissão do monopólio da ditadura de audiência neste país. Todos sabem, não preciso falar. A Rede Globo quer faturar. Aí fez o quê? Colocou os dois jogos. Primeiro, daquele que já é o campeão brasileiro, que acaba de enfiar 5-3 no Criciúma, no Mineirão, estava ganhando o jogo por 2-0, o Criciúma virou 3-2 e o Cruzeiro virou 5-3. 8 gols no Mineirão, Borges emocionado com 2 gols, o último um golaço que foi o quarto, e o quinto gol, cobrando pênalti, Dagoberto, fechou o caixão do Criciúma. 5-3 para o Cruzeiro no Mineirão, com uma diferença extraordinária. Agora o Cruzeiro só espera qual vai ser a rodada para o grito de campeão. Porém, todos nós, e eu já há muito tempo, venho não só dizendo, como apostando que o Cruzeiro é o campeão brasileiro deste ano de 2013, sem nenhuma discussão, pela competência do Cruzeiro e pela incompetência dos outros, especialmente Grêmio e Botafogo. Acaba no Maracanã, no Rio de Janeiro, o jogo do Atlético. Fora de casa, perde 1-0 para o Botafogo. E do Mineirão, ao vivo, eu chamo de imediato Renata Dairel. É difícil, mas a gente tem time que está brigando pelo título e tem que ter mais vontade sempre do que todos. Mineirão ao vivo, as últimas palavras de Everton Ribeiro, que fez um dos 5 gols do Cruzeiro, a Renata Dairel, na reportagem ao vivo do Mineirão. Daqui a pouco ela volta com mais entrevistas, toda a entrevista coletiva do ótimo técnico Marcelo Oliveira, caminhando para um título inédito em sua carreira de treinador. Como eu dizia, para variar, fora de casa, o Galo não obtém um bom resultado, porém perde para um bom adversário, para o Botafogo no Maracanã, por 1-0. O jovem talento, nossa memória de ouro, para minha alegria, para sua também, ele que sabe tudo de futebol, daí chamá-lo de memória de ouro, já está comigo aqui no estúdio. Eu vi todo o jogo do Cruzeiro, 5 para o Cruzeiro, 3 para o Criciúma. Daqui a pouco os melhores momentos de todo este jogo, Cruzeiro 5-3 contra o Criciúma. E os melhores momentos de todo o jogo, Galo 0, Botafogo 1, lá no Rio, lá no Maracanã. No Mineirão, temos link com imagens ao vivo e a reportagem da Renata Dairel, ao vivo neste programa Cajuru no Jogo pela TV BH News. Apenas para concluir o raciocínio inicial,
é assim a televisão, ela manda no campeonato e ela quer grana. O Atlético é um dos 4 times que mais fornece argamassa. Argamassa que eu falo, grana, din-din. Ou seja, é o maior faturamento, é um dos 4 maiores faturamentos da Rede Globo em pay-per-view. A torcida do Galo, a nação atleticana. O Cruzeiro, além da nação, mais de 40 mil pessoas presentes no Mineirão neste sábado, além de sua torcida, o Cruzeiro também no pay-per-view é forte. Aí a Globo colocou os 2 jogos dos times mineiros no sábado, no mesmo horário, às 6h30 da tarde. E aí no domingo, nenhum dos 2 times mineiros na Série A do Brasileirão, nenhum deles joga, nenhum deles entra em campo e obriga a mudar a nossa programação habitual aos domingos aqui na BH News. Repito, nos canais 9 da NET, 29 UHF aberto e na internet bhnews.tv.br. Aliás, Bruno, bem-vindo de volta. Memória de Ouro, no ano passado passamos por isso também. E não adianta nem mais criticar a Globo. Hoje tá tudo bem, dona Globo, muito obrigado. Mas é dose, né? Porque a gente não sabe, né? Ela faz o que ela quer com a tabela, né? Cajuru, boa tarde, gente. Boa noite, né? Já. Boa noite. Obrigado aí pelo convite aí, pela Obrigado volta ao programa, né? Obrigado nós. Eu acho uma sacanagem isso. Nós já convivemos isso no ano passado. E principalmente porque o torcedor às vezes gosta de secar o adversário. E ele não teve nem a chance de fazer isso. Eu assisti o jogo do Atlético com o Botafogo, mais de 6.400 pessoas. Um jogo fraco. Né? Fraco. O Galo, como visitante, teve 6 gols ao longo do campeonato. De todo o campeonato? Todo o campeonato. Fora de casa ele só fez 6 gols? Exatamente. Isso preocupa, né? Para o Mundial do Marrocos, jogar fora de casa, né? Não é um campo neutro, né? Mas preocupa. O jogo foi fraco, o Botafogo no lance, no início do segundo tempo. Tem que combinar com o adversário para jogar só no Independência e o Cruzeiro tem que combinar com o adversário o seguinte, não me ataque não, porque o Criciúma hoje atacou, estava ganhando do Cruzeiro por 2-0, o Criciúma ainda virou por 3-2, mas você quem viu o jogo do Galo. Eu acompanhei o jogo do Galo, mas também acompanhei algumas notícias do Cruzeiro. Inclusive eu vi no estúdio ali a saída do Argel, quando ele foi expulso aos 41 minutos. Nós temos imagens. Revoltado, nós temos imagens. Vamos o voltar Dagoberto ao Mineirão com a Renata Dairal. Dagoberto. Dagoberto. Nós não podemos nos afastar. Quando a coisa não está andando certo, nós temos que estar juntos. Acho que só assim nós vamos conquistar objetivos. O Cruzeiro vem de 2 anos aí que vem lutando para sair da zona. E hoje nós estamos buscando um título. Então tem dias que a coisa não vai acontecer. Só que nós temos que estar juntos. É isso que a gente cobra tanto. Acho que eles fazem um papel fundamental. Estão de parabéns pelo que desempenha a gente chegando no estádio. Mas nós temos que estar juntos. As dificuldades vão aparecer. E aparecem a cada momento. Não vai ser fácil. E o Cruzeiro... Pode falar. O Cruzeiro mais uma vez mostrou a força tanto do grupo quanto da torcida e desse grupo, desse conjunto aí que vocês estão formando, né? Futebol se resume em 90 minutos. Acho que é ali que, quando o juiz apita e acaba, que as coisas acontecem. Nós fizemos o início arrasador. A equipe deles fez 3 gols incríveis, que do nada fizeram os 3 gols. E nós conversamos que tínhamos que ter a cabeça no lugar. Como a equipe teve, foi gigante por essa parte. Acho que está de parabéns. Nós mostramos que não estamos por acaso na primeira colocação. E vencendo jogos que você pega um Criciúma, que na teoria todos já davam o Cruzeiro 3 pontos, mas é difícil. E mostramos dentro de campo que somos uma equipe, somos um elenco. Roberto, como explicar esse tanto de altos e baixos dentro de um jogo? Começou ganhando, virou, terminou aí com a vitória. Isso se chama futebol. Caixinha de surpresa. Isso é futebol, é emocionante por isso. Acho que o futebol proporciona coisas maravilhosas. Tenho certeza que o torcedor vai dormir hoje maravilhado. Não estavam as coisas andando, mas isso é o futebol, é emocionante por isso. Quando não dá na bola, tem que ser na vontade, na raça, empurrando. É o que nós sempre falamos. Nós estamos nessa primeira colocação, não é porque tem jogadores bonitinhos, não é porque a gente toca a bola, não. Porque na hora que precisa, todo mundo tá junto. Dagoberto, seu pai estava assistindo o jogo, quietinho, anônimo ali no meio da arquibancada, você fez o primeiro gol, apontou para onde ele estava, explica a comemoração, por quê? Na minha família, acho que meus pais vieram lá do interior e só eles sabem
o quanto é difícil, o quanto a gente luta, o quanto a gente concentra, sai de casa, deixa os filhos, deixa a família, mas é por um bom motivo para todos. Acho que a felicidade deles é a minha família. Fiz um gol do Matheus, que é o McQueen, da Tairai, do Hulk, que eles todo dia é a razão para nos dar força e agradecer a Deus cada instante. Vocês escutaram aí o Dagoberto, agora a gente vai escutar aqui um pouquinho o Borges, o autor aí dessa virada do Cruzeiro. 5 minutos para tentar reverter o placar. E graças a Deus a gente voltou no segundo tempo em busca de a qualquer custo de conquistar a vitória. Fizemos gols importantes, conquistamos o nosso objetivo, que era os 3 pontos. Agora tem uma semana para trabalhar, para corrigir alguns erros que tivemos. Mas o mais importante é que a gente venceu e continua com a vantagem boa na competição. O brasileiro tem isso mesmo, né, artilheiro? Esses jogos realmente que mexem com o torcedor, mexem com todos os jogadores, enfim, jogos emocionantes. Pô, eu acho que deve ter torcedor hoje até aqui no estádio que deve ter passado mal. Eu imagino bastante como minha esposa deve ter ficado em casa, porque ela fica numa loucura, minha mãe, meus irmãos, eles sabem quanto esse título é importante para o grupo, o quanto é importante para mim, o quanto é importante para o Cruzeiro, para a sua torcida. Então a gente, graças a Deus, conquistou uma vitória como essa. Isso serve de lição para mostrar que futebol não tem jogo fácil. O Criciúma venceu o Grêmio em Porto Alegre. Os times que estão embaixo estão lutando a qualquer custo para sair do rebaixamento. Os caras estão se superando. Mas graças a Deus hoje a nossa superação foi maior. O torcedor cruzeirense tem que aproveitar para comemorar e a gente corrigir alguns erros que tivemos. Mas a gente está no caminho certo. Você até se emocionou, chegou a chorar naquela comemoração com o torcedor? Não, se chorou, teve todo o direito, cara. Chorei porque eu sou um cara que sou muito emotivo e esse título é um título que a gente vai buscar muito. A gente precisa muito desse título. A gente tem uma equipe que é muito fechada, o grupo que está com o objetivo de ser realmente campeão e a torcida está jogando junto com a gente. E naquele momento, quando você vem para o intervalo com o placar adverso, você pensa muita coisa. E a única coisa que vem na tua cabeça é precisamos virar de qualquer jeito. E como a gente conquistou isso, aquele momento foi um momento de desabafo, foi um momento de verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu precisava muito de um momento como aquele. Fico feliz também por jogar 90 minutos, porque centroavante é isso, né? Faz tanto tempo que eu não vinha jogando 90 minutos e às vezes você no jogo fica 85 minutos sem pegar na bola e centroavante é assim. Sobra uma bola no último minuto e você faz o gol. Então, feliz também por voltar a jogar com o Dagoberto, pelo entrada do Júlio Batista. Eu acho que todo mundo que entrou hoje entrou muito bem. Isso mostra a qualidade que o grupo tem. Tem jogadores também que ficaram de fora que não entraram hoje, mas também são de muita qualidade. Então o grupo está unido e eu acho que nada mais merecedor do que essa vitória pra gente. Fala dos seus gols, Borges. Pode reeditar mais um título esse ano com o Cruzeiro? Até brinquei com ele, é isso aí. O Dagoberto teve uma lesão muito complicada, assim como eu tive também. Tá voltando, tá nos ajudando. Eu acho que o time tá focado, tá unido. Eu acho que a gente tá no caminho certo, tem coisas que a gente precisa corrigir, mas graças a Deus conquistamos a vitória. Os lances dos teus gols, Borges. Vai colocar? Os 2 lances dos teus gols. Fico feliz porque estava 3-2 para o Curitiba e sobrou uma bola para mim, contra o Criciúma, e sobrou uma bola para mim, eu consegui dominar e girar batendo de primeira para fazer o gol. E depois do gol de cabeça, que foi o momento que a gente conquistou a virada do placar, e o Criciúma com uma menos precisou sair a qualquer custo para tentar o empate. A gente, no lance do individual do Dagoberto, ele sofreu pênalti e conquistou mais uma bela penalidade para fazer o gol e a gente conquistou o placar de 5-3 e aí soubemos administrar. Ô Borges, eu tô ao vivo aqui. Você sentiu falta dos bandeirões na arquibancada? Ou a festa foi bonita do mesmo jeito? O torcedor, mais uma vez, brilhou lá? A gente sentiu falta sim, porque fica mais bonito ainda o estádio, mas a torcida do Cruzeiro me dando um show à parte. A gente está de parabéns, conquistamos uma bela de uma vitória. Agora é momento de refletir, de ver o que a gente errou, de pegar também os pontos positivos e sabendo que temos um jogo muito difícil contra o Santos fora de casa e precisamos mais do que nunca também em busca de mais uma vitória. Ô Borges, eu tô ao vivo aqui com o Cajuru no estúdio, ele queria dar uma palavrinha com você. Grande Borges! Tá colocando o fone de ouvido lá? Quanto tempo, rapaz? Quanto tempo, cara? A última vez foi no Mundial. Olha, Borges, eu quero dizer, eu como jornalista, eu, Jorge Cajuru, vivo pelas amizades, pelas pessoas, não tenho nenhuma paixão clubística.
E eu tenho falado para muita gente, o Valdir Barbosa aí no Cruzeiro, que há duas pessoas especiais nesse time na minha relação de amizade. Você e o Marcelo Oliveira. Eu te conheci no Japão, no Mundial de Clubes, você com a camisa do Santos. E ali eu aprendi a gostar de você como pessoa, como jogador, como gente, convivendo no dia a dia daquele Mundial de Clubes sofrido, vendo o caráter que você tem, a personalidade que você tem, o guerreiro que você é. E hoje a tua emoção ao fazer o segundo gol, o quarto gol, para mim o gol decisivo do jogo, o gol que representou a vitória do Cruzeiro. Então eu falo isso de público, eu sou jornalista, mas eu torço por você, cara, você merece. Obrigado, Cajuru. Como eu falei, né? Quanto tempo, né? 2011 a gente estava lá no Mundial, você estava acompanhando a gente. Tive a oportunidade também de te conhecer. Para mim foi um prazer muito grande e também hoje muito feliz porque a gente conquistou mais uma vitória e estamos no caminho certo. Claro que tem coisas que a gente sabe que a gente precisa corrigir, mas Campeonato Brasileiro a gente sabe que é difícil e o mais importante é que conquistamos 3 pontos e estamos no caminho certo. É porque, na verdade, Borges, a virada, né? 2 viradas no jogo. O fato do Cruzeiro, com você fazendo 2 gols, o Cruzeiro ter feito 5 gols, eu acho que representa para o restante do campeonato que esse favoritismo do Cruzeiro pelo título não é à toa, é pela qualidade do time, é pelos jogadores que tem, é pelo grupo, pela força do grupo. E o Criciúma, né, no desespero, porém, chegou a virar o jogo também em função de erros de vocês. Isso que vocês precisam conversar, porque são erros que não podem ser cometidos, principalmente em casa, né, Borges? Você pode ter certeza que a gente vai procurar refletir sobre isso aí, para não cometer mais esses erros que a gente cometeu. Tínhamos 2-0, poderíamos ter feito mais gols e de repente o Criciúma vem, vira o placar, faz uma grande partida, assim como fez também contra o Grêmio em Porto Alegre. Mas prevaleceu a união do grupo, a concentração de tentar reverter o placar. Então por isso a gente está de parabéns, conquistamos a vitória, mas isso mostra que no Campeonato Brasileiro todos os jogos são muito difíceis. Bom, só para você saber, não sei se você já sabe, o Botafogo venceu o Atlético por 1-0, então agora estão Grêmio e Botafogo com 12 pontos atrás de vocês, faltam 7 rodadas. Para você poder, eu já disse, eu já estou apostando no ar aqui no meu programa, para você acabou o campeonato ou vocês jogadores não pensam assim em hipótese alguma? Não acabou ainda não, Cajuru. Isso eu te afirmo com toda sinceridade. Tem jogos ainda importantes. Pegamos o Santos fora de casa agora. Depois temos jogo contra o Grêmio. Eu acho que a gente está no caminho certo. Temos que continuar com essa união, com os pés no chão. Mas deixar para, se Deus quiser, lá no futuro a gente poder comemorar sim. Mas ainda não acabou não. Borges, eu vou te deixar aí com a última pergunta da nossa brilhante e guerreira companheira Renata Dairel, nossa jornalista aí ao vivo no Mineirão. Ela vai fazer a última pergunta para te liberar. Só um grande abraço a você e eu vou pessoalmente aí na Toca da Raposa essa semana, combinei com o Valdir Barbosa e vou esperar o treinamento só para te dar um abraço pessoal em você, no restante de sua família e continuar torcendo pelo seu sucesso, pelo brilho na cara que você tem e pelo jogador que você é, cara, principalmente próximo jogo com o Santos, faça gols e tomara continue sendo o artilheiro, Borges. Parabéns, cara. Obrigado, Cajuru. É prazer voltar a falar contigo. Vai ser um prazer você vir aqui, a gente bater um papo. Tudo de bom para você, para sua família e obrigado por tudo. Então, Borges, aqui para encerrar, o Cruzeiro pode perder aí o mando de campo bem no jogo contra o Grêmio. Isso vai mudar alguma coisa no estilo do time jogar? Vai mudar para os jogadores entrar em campo sem ser no Mineirão? Vai prejudicar? Primeiro temos o jogo contra o Santos, né? Eu acho que a gente tem que viver um passo de cada vez. Então a gente tem que primeiro pensar no Santos, mas a gente acredita que com a competência que o Cruzeiro tem, que o departamento jurídico tem, possa reverter essa situação, até porque o jogo não foi no Mineirão, né? O jogo foi na Independência, então a gente espera que isso possa ser resolvido. E se não for resolvido, muda alguma coisa? A gente pensa positivo, esperamos que vai ser resolvido. Parabéns, Borges.
Olá, Jorge Cajuru, uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. A gente vai correr ali para a sala do lado para pegar a entrevista coletiva com o técnico do Cruzeiro e já então eu volto ao vivo. É com você, Jorge Cajuru. Obrigado, Renata Dairel, ao vivo, nossa guerreira, nossa jornalista, sempre companheira do programa, presente em todos os jogos dos times mineiros no programa Cajuru no Jogo, no estádio, como foi na Libertadores da América, em todos os locais onde o Galo esteve, da Bolívia, da Argentina, do México, enfim, do Paraguai, de São Paulo. Assim foram os 14 programas Cajuru no Jogo durante a Libertadores da América, com o Galo campeão, e assim será no Mundial de Clubes no Marrocos, em Marrakech, a partir do dia 9 de dezembro, quando a Renata Dairel embarcará com toda a nossa equipe, lado a lado com o Atlético, 24 horas por dia, lá em Marrocos, na disputa de 2 jogos. Tem que vencer o primeiro, dia 18 de dezembro, provavelmente daqui a pouco eu vou questionar o Bruno Garcês. O Monterrey do México será o adversário, dia 18 de dezembro, o primeiro jogo do Galo, já na semifinal do Mundial de Clubes, e tomara Deus a final inédita com o Bayern de Munique no dia 21, né? 21, no dia 21 de dezembro, 18 o primeiro jogo e 21 o segundo. 21 de dezembro, o jogo final, a decisão do Mundial de Clubes lá em Marrakech também, os 2 jogos lá em Marrocos. Não esqueça que no final desta edição do programa Cajuru no Jogo, você tem o programete Marrocos 24 horas, feito pela Renata Dairel e com as mãos do editor fatal Rafael Lipovetsky, o programa Marrocos 24 horas, que acompanha toda a semana do Galo já vivendo o clima da Libertadores, já saindo do clima da Libertadores para o clima do Mundial de Clubes. Já morreu esse clima de Libertadores, já comemorou o campeão, pronto. Agora é pensar no Mundial. Em cima deste momento, desta concentração do time de Cuca, estamos realizando em todo o programa Cajuru no Jogo, nos últimos 5 minutos, um programete só mostrando a semana de pensamento em Marrakech. Pensamento no Mundial de Clubes, pensamento no Bayern de Munique. E hoje tem Ronaldinho Gaúcho no programete Marrocos 24 horas, que encerra esta edição do programa Cajuru no Jogo pela TV BH News, a emissora mineira cada vez mais aceita e respeitada em Belo Horizonte. Começa pequeno, pensa grande, com 3 anos de vida, nos canais 9 da NET, 29 UHF aberto para toda a região metropolitana de 6 milhões de habitantes em Belo Horizonte e mundo afora na internet pelo endereço bhnews.tv.br. Daqui a pouco, então, a Renata Dairel prometeu ao vivo a entrevista coletiva do ótimo técnico e meu amigo pessoal Marcelo Oliveira do Cruzeiro, depois dessa vitória de 5-3 contra o Criciúma. E assim que o Rafael Lipovetsky e o Niltinho já estiverem com as imagens desta vitória, destes gols, a gente vai mesclando com a entrevista coletiva que está começando agora de Marcelo Oliveira. Vamos para o Mineirão ao vivo com Renata Dairel, 8h47 da noite. Um campeonato dificílimo que não pode descuidar em momento algum, não existe planejamento, tem um que de ser campeão. Existe a vontade, o desejo e a convicção que a gente está num caminho muito bom, um caminho certo, que é de muita entrega e comprometimento. O técnico do Criciúma chegou a ser expulso, ele saiu reclamando bastante, falando que nem chegou a ser falta, que o Dedé deveria ser expulso. Você tem alguma coisa a declarar sobre esse lance que ele estava falando? O que aconteceu ali naquela confusão? Não tem nada a declarar. Cada jogo a gente reclama, eu também reclamei que o Criciúma ficava ali quando estava empatado, quando estava ganhando com a bola, o jogador caiu na hora da substituição sem ter se lesionado, o goleiro demorou muito para bater os tiros de meta, toda hora parava,
Mas isso faz parte do jogo, a gente respeita qualquer tipo de reclamação. O Cruzeiro tentou fazer o seu papel, que é jogar futebol. Moçada, a operação na reapresentação vai ser terça-feira. A jornalista Renata Dairel. A Renata Dairel foi quem fez a última pergunta ao técnico Marcelo Oliveira numa rápida entrevista coletiva lá no Mineirão. O técnico Argel, do time do Criciúma, saiu do jogo expulso, estava uma fera. Segunda-feira, no programa Sport News, Bruno Garcês, você com o Lélio Gustavo e com o Piquitito vão poder aproveitar essa imagem exclusiva da TV BH News, enquanto a Renata estava ali no túnel do Mineirão, na parte de baixo, onde os jogadores descem para o vestiário, né? E entram no campo, entrada e saída dos jogadores. Que foi nessa mesma área Borges, onde ela entrevistou o Borges, e o Borges foi uma entrevista mais longa, porque o Borges foi o herói do jogo. Fez 2 gols, para mim ele foi o herói do jogo, foi a fera do jogo. Foi muito criticado, né, mas fez os 2 gols. Chorou nos 2 gols, principalmente no gol de cabeça, que foi o quarto, né, 4-3, foi ali a virada, né? O Criciúma virou o primeiro, 2-0 Cruzeiro, 3-2 Criciúma, 4-3 Cruzeiro, com gol do Borges, o segundo dele no jogo, e o 5º gol cobrando o pênalti, o Dagoberto. Nós já temos os melhores momentos com o Rafael Lipovetsky, apostos, podemos já mostrar, por favor, os melhores momentos de Cruzeiro 5, Criciúma 3. E o Dagoberto dizia na entrevista com a Renata Dairel, antes do Borges entrar conosco ao vivo, Bruno Garcês, que o Cruzeiro teve um começo arrasador. É verdade. Um começo assim, que eu imaginava meter 4 no primeiro tempo. 2-0 com facilidade em 15 minutos de jogo no primeiro tempo. E de repente tomou essa virada de 3-2. Isso não é normal para o Cruzeiro no Mineirão. Ou é normal? Muita gente criticou o sistema defensivo do Cruzeiro. Que muita gente, eu concordo com muita gente, o Nilton e o Bruno Rodrigo fizeram muita falta hoje, por incrível que pareça, se você falasse no início do campeonato que o Nilton e o Bruno Rodrigo fariam falta... É dose. Mas os dois são muito regulares desse time do Cruzeiro. E eles, principalmente o Nilton, né? O Nilton, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato. E o Bruno Rodrigo também. Aí o golaço, num toque de chaleira do Everton Ribeiro, e o golaço do Dagoberto. O segundo gol do Cruzeiro. Do Dagoberto. Do Dagoberto. Ele que também fez 2 gols. 2 gols do Borges, 2 gols dele e um gol do Everton Ribeiro. Aí golaço, belo gol. E aí essa virada surpreendente, o Criciúma meter 3 gols. Deu um apagão no time, né? A torcida ficou estupefata. Mas você viu os volantes... Isso no primeiro tempo. Essa virada do Criciúma aconteceu no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo 3-2 para o Criciúma. Mas eles reclamavam muito dos 2 volantes, né? O Henrique e o Lucas Silva, né? Que não tem tanta consistência assim, né? Como tem o Nilton e o Lucas Silva, que jogava junto com ele. Mas o Criciúma reclama do pênalti no Dagoberto, que vocês estão vendo aí, vão ver novamente. Para mim, houve o pênalti, não houve no Júlio Batista, quando ele aplicou um chapéu. Mas no Dagoberto, para mim, houve pênalti, não tem o que discutir, o Criciúma não tem razão. O treinador ficou revoltado. Ele ficou revoltado também com a expulsão do Suellington no início do segundo tempo, em que primeiro, levou o segundo amarelo. Do jogador? Suellington. É um bom lateral, só ataca, não sabe defender, não. Com alguém chamada Suellington. Ele já provocou uma briga do Paulada. No primeiro turno, ele provocou até uma briga com os jogadores do Cruzeiro, um jogador um pouco nervoso. Suellington. Como é que o pai deixa escrever isso num cartório, gente? O cara que... a mistura de Sueli com Wellington, ou de Sueli com Wellington. Você não viu o jogador do outro? O Renick. Mas tudo bem, né? Aí o Argel revoltado. Olha a revolta dele. Todo suado ali, um calor devia estar no Mineirão. E a falta em cima do Ricardo Goulart, do William, né? Essa falta foi a expulsão do Suellington em cima do William. Segundo amarelo, né? Inclusive o Breno que era a camisa do Argel, o treinador do Criciúma. Não sei porquê, ele pediu pra mim, Cajuru, você é amigo do Argel? Sim, do tempo dele no Palmeiras, eu sou amigo pessoal dele também, gosto muito do Argel. O Breno que era a camisa dele. O Argel que não aliviava não, né, Cajuru? O Argel não aliviava não. Não, né? Ele chegava... No Palmeiras, o que ele era expulso era uma enormidade. Chegava duro, por isso que o Breno gosta do Argel, então. Palmeiras que já está na Série A, o Breno é chegado em homem suado, é verdade. Né? Aí o gol do Borges aí, que saiu na raça, gritando. Chorando, né? Dando soco no ar. Soco no ar, chorando literalmente. O jogador faz gol, né? Um gol consciente. Ele é bom atacante. Gol de quem sabe ser centroavante, cabeceando com categoria, com consciência. Vamos ser sinceros, ele não jogava bem já há
um tempo, já uns 4, 5 jogos ele não jogava bem. Por isso que ele hoje desabafou. né? Exatamente. Desabafou. Sai zica, né? Bom, você continua vendo aí, a prioridade do programa hoje é o Cruzeiro por ter jogado aqui no Mineirão, nessa goleada de 5-3. A Renata Dairel já entrevistou o Everton Ribeiro, entrevistou o Borges e com exclusividade o Borges ficou batendo papo com a gente aqui no programa Cajuru no Jogo, com o fone no ouvido, ficou à nossa disposição. Borges, meu amigo, gosto muito dele, ele é herói desse jogo, dessa vitória. O que é importante agora para a torcida do Cruzeiro? Bruno Garcês. O Cruzeiro mete 12 pontos neste momento na frente de Grêmio, que joga amanhã em Curitiba, no Couto Pereira contra o Coritiba. Desesperado Curitiba. Exatamente. E na frente do Botafogo, que venceu ao Atlético por 1-0 no Maracanã. Daqui a pouco os melhores momentos, daqui a minutos, os melhores momentos deste jogo. Eu vi o jogo do Cruzeiro, o Bruno viu o jogo do Atlético, que o Bruno vai comentar. Os melhores momentos deste jogo, Atlético 0, Botafogo 1, lá no Maracanã. Você estava falando desse jogo, daqui a pouco com os melhores momentos, eu vou aproveitar melhor as suas opiniões. Vamos então na matemática, 12 pontos, na frente agora de Botafogo e Grêmio, que estão juntos em segundo lugar. Isso, o Cruzeiro chegou a 65 pontos, o Botafogo tem 53 e o Grêmio também. Só que o Grêmio pode chegar amanhã. Isso. O jogo decisivo para mim, Cajuru, é o jogo daqui 2 semanas, que é o jogo contra o Grêmio, que ainda depende do Cruzeiro tenta um efeito suspensivo, porque ele foi julgado agora na quinta-feira. O Borges está animado, você viu, ele está otimista, ele acredita que não acontecerá nada. Você? Devido à confusão que aconteceu no Clássico, né, entre a Pavilhão no e a Máfia Azul. Não fala não, não me aborrece não, que eu não quero falar de marginais aqui. E nessa confusão, o Cruzeiro perdeu o mando de campo e ele não quer jogar esse jogo contra o Grêmio e sim contra a Ponte Preta. Não estamos aqui, estamos no estúdio, não estamos numa penitenciária onde os bandidos são os agentes penitenciários. São mais bandidos do que os bandidos. Não fala o nome do pessoal, por favor, então não me faça me aborrecer. Não me aborrece nesse sábado à noite, Bruno, porque só de lembrar que isso pode acontecer por causa da torcida do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro pode perder um mando de campo pela sua própria, por irresponsabilidade, por marginalidade de sua própria torcida, porque foi ela que ficou jogando na torcida do Galo aquele sinalizador, não é isso? Eu não vou te contar não, sexta-feira eles estavam apoiando lá os jogadores lá na Toca, viu? Os mesmos torcedores? Os mesmos torcedores. Eles entraram na Toca? Não, eles foram apoiar os jogadores, cara de pau. Cara de pau. Tava o julgamento eles deviam estar lá. Presos. Tudo bem, presos. mas vamos entrar nesse enfim, mérito. Vamos mudar de assunto. Mas a questão é que o Cruzeiro quer jogar esse jogo contra o Grêmio aqui no Mineirão. Sim. É importantíssimo. Onde está marcado o jogo. Exatamente. O próximo jogo do Cruzeiro já vendeu 11 mil ingressos, Cajuru. Já tem a venda antecipada? Já tem 11 mil ingressos, mais os 12 mil dos sócios torcedores. Caramba! E isso aconteceu... Só aí são o quê? 22 mil? Isso. Já 22 mil, já vai lotar o Mineirão. O Mineirão já tem 22 mil pessoas para um jogo que pode não ser no Mineirão. Isso. Mas aconteceu com o Corinthians esse campeonato. Então, que seja coerente a CBF e a STJD, porque o Corinthians ia jogar... A CBF não é coerente. Então, a CBF é casa de ladrão. Mas esperamos que ela seja, porque contra o Corinthians... No STJD é cabeça de juiz. Lá tem muito ladrão também no STJD. Você se lembra o que fizeram com o Galo no ano passado. Adiamento do jogo com o Flamengo. Exato. Lá também está cheio de marginal no STJD. Mas, de repente, aparece um lá, marginal, que naquele dia ele levanta querendo ser, perante a Deus, um ser correto. Aí ele vai julgar e não vai penalizar o Cruzeiro, é isso que você quer dizer? Eu vou lembrando o caso do Corinthians, que inclusive ele jogou com o Cruzeiro, ia jogar a portões fechados, o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo e jogou com portões abertos, jogou com o Cruzeiro, um jogo importante. Normal, Na época o Corinthians tentava ainda, disputava ainda o título e jogou contra o Cruzeiro. Então que seja na mesma moeda, né? Ou seja, o óbvio é a gente esperar esse julgamento do STJD. Isso. O óbvio é esse. O óbvio é o jogo ser mantido para o Mineirão. Isso. Primeiro o Cruzeiro, antes desse jogo com o Grêmio, ele tem o Santos então. Tem o Santos. O Santos lá na Vila Belmiro. Isso. O Santos na Vila Belmiro. Aí, então, depois do Santos, que viria o Cruzeiro aqui no Mineirão enfrentar o Grêmio. E lembrando que o Grêmio já vai jogar a semifinal contra o Atlético Paranaense no meio da semana. E dependendo dos resultados do Grêmio amanhã lá em Curitiba e o próximo jogo do Grêmio, no jogo Cruzeiro e Grêmio, o título brasileiro poderá ser comemorado. Com certeza. Se o Grêmio perder amanhã para o Curitiba e perder para o Bahia na semana seguinte, joga um Cruzeiro ganhando o Grêmio, já acabou o campeonato. Já acaba o campeonato com 5 rodadas. Dificilmente eu acho que... E lógico, o Cruzeiro tem ganhado o Santos, né?
Tem ganhado do Santos, só que o jogo do Santos é lá na Vila Belmiro. É jogo né? difícil. Não precisamos, não podemos esquecer jamais. Daqui a pouco, então, os melhores momentos de Atlético 0, Botafogo 1 no Maracanã, com os comentários do Bruno Garcês. Agora eu quero voltar ao Mineirão. Vamos para a sala de imprensa, onde está a Renata Dairel, lá ao vivo. Ela que hoje fez o primeiro jogo do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, ao vivo e pé quente, com 8 gols, vendo de perto, vendo ao vivo. E queria até te perguntar, Renata, quando terminou o primeiro tempo, a torcida do Cruzeiro vaiou o time ou ela deu força para o time acreditando numa virada de 5-3? Qual foi o comportamento da torcida, por fineza, como um dos comentários que você vai fazer nessa sua última participação aí do Mineirão ao vivo, depois de todas as entrevistas exclusivas que você apresentou aqui no programa Cajuru no Jogo pela TV BH News? Renata. Olá, Jorge Cajuru. Você sabe aquela história do pé de coelho? Que o pé de coelho dá sorte para todo mundo, menos pro coelho, né, coitado? Perdeu o pé. É meu caso. Quando eu tô lá cobrindo o Atlético, só dá Atlético. Quando eu tô cobrindo o Cruzeiro, só dá Cruzeiro. Agora eu vou no jogo do América e cadê a América ganhar dentro do Independência? Não acontece nunca. É a vida, né? Agora, a torcida do Cruzeiro hoje deu aquele show habitual, apoiou o time do início ao fim. Teve horas que eles ficaram um pouquinho mais quietos, mais calados, que é normal, aquele susto. Começa já ganhando de 2-0, faz 2-1, leva uma virada. É claro que dá aquela assustada, mas apoiou o tempo inteiro. Quando teve aquele gol do Borges, foi ali uma onda de camisas rodando, camisas azuis e brancas, super bonito, ali emocionante, apesar do bandeirão estar proibido no jogo de hoje. A gente via ali algumas bandeiras também nas laterais. Casa cheia, casa animada. A torcida do Cruzeiro realmente foi ali o 12º em campo. Renata Dairel, então foi importante saber, porque eu sinceramente fiquei na dúvida naquele momento da virada. O Cruzeiro fazia 2-0 no primeiro tempo, acaba o primeiro tempo tomando de 3, mais de 40 mil pessoas, você aí no Mineirão vendo essa força que você acabou de falar da torcida do Cruzeiro. Só podia realmente acontecer isso. O jogador precisava do apoio do torcedor para no segundo tempo acontecer o resultado que aconteceu. Renata, você também sentiu que as alterações feitas pelo Marcelo Oliveira foram fundamentais para a reação, para a virada de 5-3? E aproveito para perguntar, o que só você viu, que nós vamos mostrar ainda no programa de hoje, ou segunda-feira, meio-dia no Sport News e 1h da tarde na reprise do nosso Cajuru no Jogo? Só você viu a reação incrível, eu prestei atenção aqui nas imagens, você estava praticamente cara a cara com ele, do técnico Argel do Criciúma. A revolta dele era impressionante e só a BH News mostrava ali embaixo, aí no túnel do Mineirão, essa revolta dele. Então vamos falar dos dois técnicos. A virada de 5-3 para você teve a responsabilidade nas alterações feitas pelo Marcelo Oliveira? E como foi essa reação que só você viu do Argel, o treinador do Criciúma, revoltado com a arbitragem? Bem, Cajuru, quanto ao Marcelo Oliveira, eu acho que ele realmente tem um grande mérito aí nessa gordura aí que o Cruzeiro tá, nessa disparada em primeiro lugar do Cruzeiro. Ele realmente é um técnico que, como pouco, sabe ali ver o jogo e conhece bem suas peças ali, conhece bem seu banco e sabe fazer essas substituições no tempo certo. O Cruzeiro, quando levou ali o empate do Criciúma, deu aquela desesperada, né? Como que você começa ganhando um jogo e recebe e tem uma virada assim de uma hora para outra. Ele soube acalmar o time, ele soube fazer o Cruzeiro voltar muito melhor no segundo tempo, muito mais forte, e ali rumo ao título, né, que é o objetivo maior deles. Aí é cada jogo, porque não pode bobear, a distância é grande, mas se perde hoje e o Grêmio ganha, e aí como é que fica? O Botafogo já ganhou, já fez a parte dele. Então o Marcelo Oliveira, ele não só sabe fazer bem essas substituições, mas também sabe fazer essa parte motivacional do time, pelo menos na minha opinião.
Agora, quanto ao técnico Argel, a gente realmente viu na hora que ele foi expulso. Eu estava até assistindo o jogo, a gente já estava ali na zona mista, tem várias televisões espalhadas, eu vi ele aplaudindo ali a arbitragem, ironicamente, claro, e brigando ali com a arbitragem até que ele foi expulso, e é bem pertinho ali da zona mista. Ele já desceu gritando muito, xingando os árbitros, falando que era palhaçada, falando que times pequenos sofrem muito. Ele culpou muito o Dedé, falou que o Dedé deveria ter sido expulso. Depois ele começou a falar que nem foi falta no lance. Estava muito exaltado. Ele ficou reclamando que não seria, pelo que eu entendi ali, que não foi uma coisa pontual desse jogo, que o Criciúma tem sofrido com a arbitragem durante aí o campeonato. Depois, toda hora ele ficava assim, quero ver se a imprensa vai falar disso, quero ver se a imprensa vai falar disso. E a gente chamava, então vem aqui, Argel, dá um depoimento pra gente. Aí ele, não, eu não tenho que falar nada não, vocês que têm que falar. Marcelo Oliveira que tem que falar. Marcelo Oliveira deu a declaração dele aqui, e a gente ficou sem a declaração do Argel. Você estava falando aí em ser pé de coelho e de repente ele não ouviu, ele chegou agora aqui no estúdio, o técnico do seu time de coração, o Silas, ex-jogador, ex-craque, craque para sempre, né? Eu odeio essa expressão jornalística, né? Ex-craque, ex-craque, nem quando morre o cara é ex, caramba, craque é craque pro resto da vida. O eterno craque Silas do São Paulo, enfim, de onde quer que tenha jogado, inclusive com a camisa da seleção brasileira, naquela época dos menudos do São Paulo, quando eu trabalhava no SBT, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui no estúdio da TV BH News, pelos canais 9 da NET, 29 o HF para toda a região metropolitana de Belo Horizonte com 6 milhões de habitantes e mundo afora pela internet no endereço bhnews.tv.br. Ele que será meu convidado nacional para o meu programa nas afiliadas do SBT, na Jovem TV Esporte Interativo, em rede nacional para todo o Brasil e também pelo canal Plus, o canal Mais da Europa, em Madrid, com sede em Madrid, no programa semanal que faço toda sexta. Sexta agora foi com Gilberto Silva, toda sexta às 8 da noite em rede nacional. O Silas será meu convidado para a próxima sexta-feira e, para nossa alegria, ele está já aqui no estúdio ao vivo. Então você daqui a pouco vai ter o direito, eu vou deixar você como americana apaixonada, Silas, você não tem noção a paixão que essa mulher tem pelo América, o sofrimento dela pelo América, muito mais do que o nosso chefe aqui, o nosso proprietário da emissora que entrou com você no estúdio, o Marcílio Soares. Esse é americano, mas como bebe muito, entendeu? Em dia de jogo do América, ele fica tomando a tarde inteira, ele nem presta atenção. Agora essa não bebe, coitada, ela sofre mais. Mas enfim, antes do Silas falar com a gente aqui, você falou do Argel, o Silas não chegou a ver, Silas, o Argel que jogou no Palmeiras, você se lembra? Foi companheiro do senhor no Inter? Foi companheiro do Silas no Inter de Porto Alegre. Presta atenção nessas imagens, Silas. Olha aqui, nós temos aqui a Renata Dário, estava lá, só a Renata, com as imagens da BH News. Por fineza, cadê? Manda pro ar as imagens do Argel. Com som, por favor, com áudio. A torcida gritava olé, 5-3 para o Cruzeiro. Ele expulso. Fala aqui com a gente, ó. Fala aqui com a gente. A Renata, fala aqui com a gente. Fala aqui com a gente. Aí estão as imagens exclusivas com o som, com o áudio. Você ouviu inclusive a voz da Renata Dário. Fala aqui com a gente, fala aqui com a gente. Ele bravo, ele irado, cara, xingou, falou sobre o que a Renata relatou, que o Dedé deveria ter sido expulso. Enfim, não é fácil para um treinador. O Cruzeiro ganhava o jogo por 2-0, veio a virada do Criciúma por 3-2, depois ele toma a virada 5-3. Eu não sei se o Silas chegou a ver o jogo, mas antes de mais nada, Silas, boa noite, prazer te encontrar, fazia tempo que a gente não se via, você sabe da minha admiração por você, a gente pode se considerar amigo pelos tempos que vivemos, por esses
né, caminhos da nossa vida aí, e eu fico feliz de te ver aqui no América e saber que você está bem, cara, e você também é daqueles que a gente torce para ver o América na Série A na sua mão, no seu comando, de coração. Obrigado, Cajuru. Tá ligado, tá ligado. Obrigado. Eu vou trazer a foto que nós temos junto, lá no Serra Dourada, um jogo da Seleção Brasileira. Estou falando de 1985, antes do Mundial de 86, ou 1987, 88, antes do Mundial de 90. De 90. Uma foto, nós dois lá no Serra Dourada. Serra Vou trazer. Você jura que você tem, hein? Você vai ver como é que eu tava magrinho. E eu gordão? Não, você não tava, não. Não, eu não tava gordão, não? Mas um grande abraço e alegria estar com vocês aqui. Eu acho que o Argel não viu aquela reportagem sobre os treinadores há uma semana atrás. Ele é, acho que mais novo do que eu ainda como treinador, mas a gente precisa realmente dar uma serenada. Cada um, lógico. O Argel, ele é mais explosivo no dia a dia, a maneira dele de ser, mas a gente precisa preocupar nesse momento, principalmente com a saúde. Porque o Paulo Autuori falou uma coisa para mim lá no Catar. Exemplo do Tele Santana. Que eu guardo para a minha vida toda. Ele falou: Silas, a nossa profissão, ela não é para a morte, ela é para a vida. Então, dá o seu melhor, mas saiba que para o resultado acontecer, depende de muita coisa. Sim, claro. Então, eu, pelo menos até hoje, tenho conseguido colocar em prática e estou tentando viver. Já fui umas 4 vezes na fazenda do Pacu lá pescar, porque estou jogando tênis aqui no Barreiro com os sobrinhos aí. Ontem fui no cinema ver o filme brasileiro, porque senão a gente acaba realmente o mundo do futebol ele absorve a gente de uma maneira tal e a tensão é tão grande que a gente os batimentos vão lá em cima e voltam em 90 minutos, uma coisa inumana, que não pode acontecer. E se a gente não tomar cuidado, a gente tem exemplos aí, Ricardo Rocha, que é contemporâneo, Ricardo Gomes, que é contemporâneo, meu irmão, veio aqui agora com o Vasco, a gente ficou lá no hotel conversando, o Dorival Júnior também, bom, Joel Santana, o Oswaldo, o próprio Muricy, né? Tive o Muricy falou para mim, Cajuru, a minha maior alegria é quando eu vou para o sítio em Itatiba, conversar com meus esquilos. Justamente. Eu não aguento mais 2 anos. Ele falou para mim numa entrevista desse programa que eu te convidei nacionalmente. O Cajuru pergunta, ele falou: Cajuru, eu só aguento mais 2 anos. Eu paro. Ele falou: eu não quero passar o que o seu Tele passou. Ele já tá rico, já pode parar agora, já o Muricy já tá rico, pode parar agora. Pode parar, já tá rico. Deixa para nós que estamos começando. Mas você tá novo, você tem muita coisa para aprender ainda. Ô Renata Daire, eu vou deixar a você a missão. Antes da missão que eu vou te entregar, que é abrir aqui um bate-papo rápido no nosso programa local, porque depois eu vou ter uma gravação nacional com o Silas, eu vou deixar que você, como americana apaixonada, faça a primeira pergunta ao Silas, mas antes eu queria que você contasse pra gente o que vai pro ar daqui a pouco aqui na BH News, nos canais 9 da NET para Belo Horizonte, 29 UHF aberto para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, com 6 milhões de habitantes, e em rede mundial, na internet, na bhnews.tv.br. Eu queria que você, por fineza, contasse para o torcedor do Atlético como vai ser o programete Marrocos 24 horas, daqui a pouco, hoje, nesta terceira edição do programa Cajuru no Jogo no Campeonato Brasileiro, sempre após a rodada mineira da Série A dos jogos dos times. Hoje, excepcionalmente, sábado, os 2 times mineiros da Série A jogaram às 6h30 da tarde e daí o nosso programa estará acontecendo neste sábado 26 de outubro, hoje sábado 9h12 da noite, sábado, dia de beijo na boca, dia de namorar. O Silas gentilmente atendeu o nosso convite e a gente aqui trabalhando, o Bruno Garcês, você, eu. Enfim, Renata, conte como será o programete daqui a pouco, que você e o Rafael Lipovetsky trabalham com tanto cuidado, que é o nosso preparo para Marrocos, porque a nossa equipe também estará com você comandando a cobertura diária a partir de 9 de dezembro, lá em Marrakech com o Galo, no Mundial. Será a única TV mineira 24 horas, com imagens lá de Marrakech, com o Galo até o último dia, até a final, se Deus quiser, dia 21 de dezembro, e certamente com o Bayern de Munique. Fique à vontade, então, para contar e para segurar o nosso telespectador daqui a pouco assistindo ao Marrocos 24 horas, Renata, e depois que você apresentar este programete, você já complete daí, por fineza, uma pergunta americana, apaixonada como você é, ao nosso Silas,
para que ele possa falar um pouco do América aqui também, a gente aproveitar o América que para mim tem grandes chances. O Bruno Garcês, com a sua matemática, o PVC Mineiro, vai nos contar aqui quais são essas chances matemáticas e a gente vai discutir aqui com o Silas. Então vamos lá pela ordem. Marrocos, 24 horas. E a primeira pergunta ao Silas aqui no estúdio. Renata Dairel. Ei, Cajuru, de novo. Olá, Silas, muito obrigada aí pela presença. Então vamos em ordem. Primeiro, Marrocos, 24 horas. A gente tem 3 assuntos este sábado. Primeiro, aconteceu o Media Day, o FIFA Media Day, lá na Cidade do Galo. A FIFA organizou esse evento para apresentar a infraestrutura do Atlético e o próprio time para a mídia internacional. Foi a Al Jazeera, a TV lá do Oriente Médio, que tem os direitos de distribuição, de filmagem e distribuição dessa partida do Mundial de Clubes lá para o Oriente Médio. Participou também uma televisão lá do Japão, que também tem os direitos na Ásia, e todas as televisões aqui do Brasil também, além do time de comunicação da FIFA. Esse material será todo reunido num documentário que será distribuído no Marrocos para preparar, para animar a população para receber aí esse Mundial de Clubes. A gente vai falar também da primeira lista que o técnico Cuca mandou para a FIFA. E nessa lista tem Dátolo, tem Fernandinho, tem esses jogadores que chegaram aí depois de encerrada a janela de transferência internacional, mas que o Atlético está insistindo em mandar esses nomes. Primeiro, porque eles são peças importantes, claro. E segundo, porque a janela aqui no Brasil fechou antes da janela lá na Europa. Então eles alegam que por isso o Bayern de Munique sai com uma vantagem aí desleal. E em terceiro lugar, um assunto aí que os atleticanos já estão sabendo, mas que a gente vai mostrar as imagens. Ronaldinho Gaúcho entrou em campo, correu, fez embaixadinha, está aí mostrando que está se recuperando muito mais rápido que o previsto. E o médico do Atlético também está aí, toda a comissão médica está muito otimista. Eles acreditam que o Ronaldinho, sim, vai fazer parte deste time lá no Mundial. Só notícia boa, só notícia alegre. Então vocês não podem perder esses 3 temas da semana que movimentaram aí a Cidade do Galo. Agora vamos para a pergunta para o técnico Silas. Eu queria continuar aí nesse assunto de arbitragem, porque a gente vê que acontecem erros de arbitragem em quase todas as partidas. Isso é normal, o ser humano erra. Alguns erros a gente chega a não acreditar que é um simples erro. A gente começa a achar ali que o juiz está tendencioso para algum lado. Agora, nos jogos do América, isso é muito comum. E a diretoria sempre reclama, os técnicos às vezes reclamam. Essa semana, o Milagres, que é o técnico da base, pôs um depoimento, um desabafo, na verdade, nas redes sociais, falando que ele não concordou com a arbitragem, que no último jogo do Atlético contra o América Sub-20, e que acabou eliminando o América. E a gente escuta sempre reclamando, essas reclamações vindas da diretoria e da comissão técnica do América. Mas a gente não fica sabendo o que acontece. O América consegue afastar alguns árbitros, ele consegue se impor diante aí da CBF? Boa noite, Renata, né? Prazer falar contigo. Eu tenho como política, como treinador, não falar nada com o árbitro logo depois do jogo, porque eu fico muito longe das imagens. E mesmo você conseguindo ver, não dá para saber direitinho se foi, se não foi, e você corre o risco de pagar um mico tremendo, ir lá e meter o dedo na cara. Eu vi um jogo agora da Chapecoense contra o Sport, e o preparador físico da Chapecoense, que inclusive foi meu, filho do Paixão, o Anderson, sim, do Paulo excelente Paixão. Profissional, o Anderson meteu o dedo na cara do bandeirinha e pá. Eu vi o lance, o rapaz estava impedido da Chapecoense. Então você acaba depois, e pior, você vai encontrar esse árbitro ali na frente. Claro. Então eu acho que você tem que dar o direito... E árbitro é igual político, guarda rancor no freezer. Você tem que dar o direito do cara de errar. Agora, verdade seja dita, nós estamos indo para a 32ª rodada do Campeonato da Série B, nós tivemos um pênalti a nosso favor. Essa é a grande verdade. Nós perdemos um jogo aqui para o Icasa com um lance de impedimento do Tadeu e o pênalti que não foi. Nós perdemos o jogo naquele lance e nós deixamos de ganhar do Ceará agora, numa jogada que o Alessandro entrou sozinho, o Bandeira depois pediu desculpa para ele. Falou, Alessandro, foi mal.
Só que não volta mais, mas é justamente em cima disso que eu queria mandar até uma mensagem pro Argel. Calma, Argel, porque não volta mais. Esse jogo Cruzeiro e Criciúma não volta mais, vão haver outros, mas esse já acabou. O Cruzeiro já está com os 3 pontos. Faça de conta que a Renata está com os ouvidos tapados. Eu costumo dizer para os meus amigos do futebol, gente, ó, merdas cagadas não voltam ao local de origem. Não vamos discutir mais isso não, acabou não. E você tem toda a razão pelo que você falou para o Argel, para o treinador na profissão dele, né? Realmente, 2 emoções por semana. Eu fico lembrando o que aconteceu com o Tele Santana, seu treinador, seu mestre. O Santos do Robinho, o Santos do Diego, daquele timaço, ele constrangia o árbitro. Eles tomavam tanta pancada, mas eles levantavam e iam para cima, que o árbitro ficava sem jeito. Aí chegava um, tinha que dar. Aquele Santos ganhou tudo que ganhou. Com o Leão. Né? Então eu falo para os meninos aqui, primeira coisa, entrar com 11 e sair com 11. Deixa o árbitro. Se ele marca pênalti, não vai voltar atrás. Se ele marca pênalti para nós, não, a menos que seja como esse hoje do Palmeiras, que não foi pênalti, parabéns para o CNM. Que não marcou pênalti. Bandeira, principalmente para o Bandeira. Mas para o CNM que teve a coragem de ir lá reconhecer que o Bandeira estava certo e voltar atrás. Porque a gente fica reclamando, aí quando acontece uma coisa dessa, não interessa quem foi contra o Palmeiras. Se fosse contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra quem for, a coisa justa, e o goleiro falou muito bem, o Bandeira foi justo e o árbitro foi melhor ainda em voltar, reconhecer que ia cometer uma injustiça e voltar atrás. O Palmeiras não precisava daquele pênalti. Acabou voltando para a Série A hoje com empate, né? Justamente. E se não fosse hoje, seria daqui 3 dias, 4 dias. Então, né? Mas trabalhar o time e tentar ganhar de tudo quanto é jeito. Não deu? Rapaziada, volta aqui pro vestiário, todo mundo de cabeça erguida, olhando um no olho do outro, porque não deixou nada por fazer. Sim. Isso é o principal. Bom, Renata Dairo, aí do Mineirão, muitíssimo obrigado. Mais uma edição do programa Cajuru no Jogo, com a sua companhia, com a sua competência. E, enfim, daqui a pouco, o seu Marrocos 24 horas, feito juntinho do Rafael Lipovetsky na edição. E até o próximo final de semana. E tomara que a Rede Globo, né, Renata, deixe a gente viver no sábado à noite, né? Entenda que a gente tem um sábado à noite. Colocar os 2 times mineiros sábado e o nosso programa sábado à noite é uma sacanagem o programa neste horário. Ainda bem que ainda tem reprise o nosso programa. Renata, muito obrigado, parabéns de novo. Você concluiu a entrevista do Marcelo Oliveira com a sua pergunta na entrevista coletiva, colocou o Dagoberto, que foi muito feliz na sua entrevista, um jogador de personalidade, principalmente colocou o Borges um tempão aqui, com fone no ouvido, conversando com a gente. Ele, com alegria, foi o herói do jogo, foi a fera do jogo, fazendo 2 gols. Mais uma vez, um prazer. Grande abraço, fica com Deus, minha filha. Muito obrigada, Jorge Cajuru. E aqui, além da gente ter o direito de viver o sábado à noite, o mineiro tem o direito de curtir um futebol no domingo à tarde, né? Tá de brincadeira essa tabela aí. A gente tem o direito de ter os nossos jogos aí no domingo à tarde, curtir o domingão em família ali, com um joguinho de futebol na televisão. Todo brasileiro tem direito, inclusive o mineiro, por que não? E eu me despeço aqui e gostaria de fazer mais uma pergunta para o técnico Silas. Eu queria saber se ele concorda com a declaração do técnico Argel de que os times menores assim, com menos títulos, com menos torcidas, se eles são mais frequentemente prejudicados pela arbitragem. E aí é uma reflexão que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Com essa pergunta eu me despeço aí. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Obrigadíssimo, Renata Dairo, nossa guerreira jornalista responsável pelo programa, pela editoria executiva de cada edição do Cajuru no Jogo. Você entendeu bem a colocação dela? Silas, fica à vontade para responder. Eu acho que tanto jogar em casa como o peso da camisa aí do time influenciam, sim. Eu acho que então o time menor tem que saber disso e tem que tomar providências, aquelas que eu falei. Não pode ficar reclamando com o árbitro para tomar cartão amarelo à toa. Tem que sair da área. Sai da área para fazer a falta. Hoje, ainda não sei quem que ensinou isso aí, que o jogador dentro da área, ele bota a mão aqui para trás. O cara tá cruzando a bola lá da bandeirinha e já tá com a mão para trás aqui. Verdade. Eu não entendo isso. Aí você tá desequilibrado. Então sai da área, faz a falta fora da área. Você pode segurar o cara, você pode dar um safanão aquele de jogo e acabou. Então eu acho que você tem que tomar suas medidas. Daqui a pouco ele vai estar num time de maior expressão e ele vai ver que essa é a regra do futebol mundial. Infelizmente, mas a gente tá o Argel não é menino no futebol mais não. Ele já começou comigo
Ele era júnior do Internacional, estou falando de 93. 93? É, 93. Então, ele já sabe disso, sim. Tá só de cabeça quente porque perdeu um jogo e pode ter sido prejudicado de uma maneira ou outra, mas, infelizmente, jogar em casa e o peso do time influenciam, sim. Não em todos os árbitros, Cajuru. Não, claro que não. Mas em alguns... Não está generalizando aqui. Em a gente alguns não pode generalizar nada. É bom a gente conversar com quem, primeiro, fala fácil, né, com essa tranquilidade, e segundo, com quem tem uma história no futebol, que é o Silas. Por quê? De vez em quando, no meu programa nacional, eu faço umas gozações e algumas pessoas não entendem. O Cajuru é exagerado. Eu falo, gente, jogador, gente, você deu exemplo aí. Parece que o cara está algemado, parece que ele está numa penitenciária. Falei, outra coisa que eu falo, jogador de boca aberta. Eu não confio em jogador de boca aberta. O Silas, o Careca, o Miller. Não dá, amigo. O Zico, o Sócrates, o Pelé, o Garrincha. Alguma vez, o Maradona, você os viu com a boca aberta? O presidente americano Obama com a boca aberta? Depois de uma reunião em Washington? Então, o jogador de boca aberta sai fora dele. A outra coisa que eu falo, gente, é o jogador que está correndo com a bola, olhando para a bola. Jogador que olha para a bola, Silas, eu tenho um desânimo, né? Pô, eu sou do tempo de jogador de cabeça erguida, pô. Eu lembro até do Cerezo, né? Até que eu falo, o Cerezo foi um grande jogador, mas assim, não era um cara inteligente, de personalidade. O Silas jogou com o Cerezo. Na Itália, na Sampdoria, inclusive você foi na despedida dele aqui em Belo Horizonte, quando ele foi pro Japão agora, não foi? Não estive, você não. Foi o Marcelo Oliveira que foi. Foi o Marcelo, você não estava aqui. Gostaria muito porque é meu irmão. Teu amigo, né? É, meu irmão. O Cerezo jogava de cabeça erguida, lembra, no meio campo? Pô, cara, cabeça erguida o Cerezo. Hoje você vê jogador no meio campo, olhando pra bola. O jogador que olha pra bola sai fora dele, meu Deus do céu. Não dá pra discutir. Vem cá, você falou, a gente vai para os melhores momentos de Atlético 0, Botafogo 1. A gente fecha com o jogo do Galo e volta a falar do América e encerra o programa com o Marrocos 24 horas, o programa especial do Mundial de Clubes. Você, Bruno Garcês, falou que fora do ar, seja homem, diga aqui na cara do Silas. Você falou que não tem matemática para o América na Série B? Eu não tenho esses números para o América ainda. Mas farei. Você não tem. Para você tem matemática, Silas? Tranquilo? Quantos pontos nesses 7 jogos que faltam 6 jogos, né? Faltam 7. 7, aliás, desculpa. Eu acho que é olhar para quem está um pouquinho à frente da gente. Hoje alguns resultados nos ajudaram. E saber que se nós fizermos a nossa lição de casa, nós temos 3 fora e 4 dentro de casa e 3 jogos fora. A gente tem, eu acredito que 80% a 90% de chance de ir para a Série A se a gente fizer a lição de casa. São 12 pontos. Eu fiz uma conta de 15 para o América. Não, estou errado? 12 pontos nós vamos jogar em casa. Serão 4 jogos em casa e 3 fora. E mais 9 eu fora fiz uma conta de 15 pontos. Eu fiz por causa de você, porque você está no América agora, eu estou torcendo para o América. Não sou americano, não. Classifica. Com 15. Eu acredito que classifica. Essa é a sua conta também? Também. Com 12 ainda corre risco? Eu acredito que sim. Com 12 acho que a gente não classifica, não. Mas com 15 a gente classifica, porque todos os outros adversários têm confrontos diretos e essa tabela já está vindo assim há algum tempo, então ela não vai mudar daqui para frente. Só o que vai aumentar é a atenção. Por isso que eu falei para eles, o trabalho lá em cima, a ansiedade lá embaixo. O trabalho continua a 1000, a ansiedade lá embaixo. Porque agora, quando ferver mesmo, é que a gente vai ver quem tem bala na agulha, né? Como a gente diz na gíria. Perfeitamente. Silas, só um minutinho para a gente voltar a falar do América aqui. Eu queria pedir ao Rafael Lipovetsky agora os melhores momentos do Maracanã, onde o Botafogo derrotou o Atlético por 1-0. O Bruno Garcês viu este jogo, eu vi o jogo do Cruzeiro 5, Criciúma 3. Comente, por favor, com os melhores momentos, Bruno. Esse é o início do jogo. Já parecia que ia ser um jogo aberto, né? Mas já teve 2 lances e acabou. O jogo ficou truncado. O Tardelli teve essa oportunidade, podia ter chutado ali, né? Mas acho que ele perdeu o tempo da bola. Perdeu. E depois o jogo ficou parado. Ficou realmente marcação, os dois jogam quase no mesmo esquema. Até perguntar para o Silas, esse esquema que o Atlético utiliza e outros times também utilizam, por que essa moda? É mais seguro, Silas? Essa linha de 4 com 2 volantes marcadores e 3 no meio e um atacante isolado na frente. Por quê? É mais seguro esse esquema tático? Não, eu acho que nesse momento, tanto para Botafogo como para Atlético, eu acho que já
Tá todo mundo esperando acabar o campeonato. Entrar de férias. O Atlético tá pensando lá no E o Bayern. Atlético pensando em Marrocos. E o Botafogo tá desanimado porque ficou para trás uma campanha que estava muito boa até o jogo de Criciúma. Tava na mão Quando dele. eles ganharam do Criciúma lá com aquele gol de meia bicicleta Sim, do Elias. Elias. Aquilo ali, o Botafogo vinha no calcanhar do Cruzeiro. É. E depois, quando começou ali uma série de tropeços, e o Cruzeiro foi ganhando, embora, disparando. aí o Botafogo já, mais os problemas internos lá, de pagamento, Questão aquela financeira. coisa toda. Aí então tá desanimada a coisa. E o Atlético sem muita gente titular, Sim. jogando. No último jogo sem 13. Justamente, quer dizer, tendo que revelar a meninada aí num momento desse. Cuca deve estar comendo a unha mais do que ele já come, com medo de perder Tardelli. Será que ele tem unha ainda? Com medo de perder Leonardo, com medo de perder jogadores que ele não pode perder para o Mundial. Para esse Mundial. A boa notícia é o Guilherme, né, que entrou no segundo tempo. Entrou hoje? Voltou Então, de uma acho que lesão. Voltou bem? Não está no ritmo ainda, mas é um jogador importante para a sequência do campeonato. Esse campeonato morno aí agora no final para as duas equipes é por conta disso, eu acredito. Aqui o Atlético vai atropelar. Não será morno para você para o Grêmio? O Grêmio joga amanhã em Curitiba contra o Coritiba. Depois o Grêmio terá o Bahia em casa em Porto Alegre. Depois terá o Cruzeiro, que até agora não sabemos se será no Mineirão ou não, em função da perda de mando de campo. Eu acho que não, Cruzeiro porque o Grêmio entrando tá como eliminado. O Grêmio está com todo mundo e é um estilo diferente de jogo. O Renato fez um estilo lá, Grêmio mesmo, defensivo, saindo, defensivo e saindo. Tá dando certo, mas não para ser campeão. Tá dando certo para ser segundo, para ser campeão. Para você morreu o campeonato, para você o Cruzeiro é campeão. E na Copa do Brasil, Silas? Para mim já. Na Copa do Brasil, sim. Na Copa do Brasil, eu acredito que Grêmio, Flamengo são candidatos porque estão jogando bem, para frente, né? Na Copa do Brasil. E o Renato vai ter que se expor um pouquinho mais. E o bom sem treinador medalhão, hein, Silas? Eu fico tão feliz. Nenhum desses treinadores tem comissão técnica com 1 milhão de salários. Eu acho que é o Jaime e o outro é o Renato Gaúcho. Eu acho que a grande lição, assim, para nós treinadores mais jovens, é que o treinador já experiente, ele sofre o mesmo que a gente sofre. Porque você precisa entender dentro do campo. Você precisa entender de tática, você precisa entender leitura de jogo, sistema que casa com sistema, aquela coisa toda. Mas o Mano veio para o Flamengo, e eu sou fã do Mano, como o ex-treinador da seleção brasileira. Você é? Eu não sou, sinceramente. E não aconteceu. Não, porque a gente jogou muito contra na Série B, em 2008 ele pelo Corinthians, a gente pelo Avaí, a gente teve ali, depois na Série A também. Então a gente acabou, assim, se confrontando muito, você tem que tentar entrar na cabeça do cara para ver o que é um jogo de xadrez, né, futebol, né? Mas, e agora entrou o Jaime, uma aposta que ninguém, o Jaime conseguiu. Tipo o Andrade no Hexa, né? Justamente. Só que a continuidade do Andrade não foi boa. Então a gente espera que a continuidade do Jaime ela seja melhor do que a continuidade que o Andrade teve. Depois de ser campeão brasileiro, melhor treinador. Eu fui escolhido o segundo melhor treinador. Eu me lembro, claro. E o Mano e o Rotti o terceiro. Eu não fui o primeiro porque o Andrade ganhou. Quer dizer... Porque ele ganhou o hexacampeonato. Justamente. E, na verdade, foi uma escolha mais pelo Flamengo, pelo título, pelo tamanho do Flamengo. Se você estivesse em outra equipe, seria você, eu acho. Como aconteceu na Série B. Aí vem aquela observação que a Renata Dário fez. Na Série B eu fui primeiro e o Mano foi segundo. O Mano ficou até bravo. Pô, tem que fazer o quê para ser o melhor treinador? Eu falei, irmão, vai reclamar com os caras lá, tem nada que ver com isso. Bom, e aí estão os melhores momentos. Portanto, já vimos o suficiente da vitória do Botafogo, segundo o Bruno Garcês, que viu o jogo como espetáculo, um jogo fraco. Você chegou a ver o jogo do Cruzeiro ou não, Silas? Eu não vi, eu vi só alguma parte. Posso falar só uma coisinha, Carlos? Fica à vontade, que é isso? Uma chancezinha pro Tardelli na seleção, né? Eu não sou atleticano, não sou Daqui a pouco você vai falar isso na entrevista nacional, por favor. Mas, pô, chance pra tanta gente, né? Foi meu jogador Hulk, lá no Catar. Né? Que pra mim é coisa de desenho animado. O Tardelli é diferente. Tardelli é diferente. Tá amadurecido, tá... E uma chance para ele seria um doping psicológico pro Mundial, ele no Mundial. O campeonato vai ser aqui. Entendeu? Então, você chegou a treinar ele já, Silas? Nós somos campeão na Garrafa agora. O Tardelli, o Alex e o Zé Roberto. Estavam comigo lá, o Edmilson, que tá no Vasco, né? E o Alex Afonso também foi meu jogador lá. Esses jogadores todos. Tá louco o que eles fizeram lá. Depois que o Tardelli saiu, eu acho que eu fui mandado embora porque o Tardelli... acho que na cabeça deles, eu deixei o Tardelli vir embora. Porque eu falei pra ele, você vai fazer a pré-temporada... Eles não queriam de jeito nenhum que ele saísse. Não. Você vai ser o artilheiro do campeonato. Quando ele saiu, ele era o artilheiro do campeonato.
Ele falou, ele participou desse programa que você vai fazer, o Cajuru Pergunta, com muito orgulho para mim. Ele disse nesse programa que ele quer voltar para lá. Que ele quer depois... Uma dívida, né? Que ele quer depois do Atlético encerrar a carreira lá. Se ele não tivesse a oportunidade na seleção, porque conversando comigo lá, inclusive o dono da Al Jazeera, eu trabalhei 2 anos para a Al Jazeera lá como comentarista, nós tínhamos um programa que chamava Campos Latinos. O presidente do Al Garrafa é o dono da Al Jazeera, o Sheikh Hamad, que é um cara excepcional. E ele não tem uma filha, não? Assim? Na idade, não, sim. E o Tardelli... Estou precisando tanto. O Tardelli, ele arrebentou lá. Ele arrebentou lá. O Zé também foi muito bem, mas o Tardelli arrebentou, nós somos campeões da Copa. O Zé, que você fala o Zé Roberto, e hoje está no Grêmio. Justamente. Assim, jogadores que eu guardo com carinho, o Alex também, mas o Alex a gente não ficou tanto tempo junto, né? Que eu vim embora, o Alex que agora voltou para o Inter. Né? O Alex que jogou no Corinthians. No Corinthians, isso. Foi campeão da Libertadores e aí foi lá para... Foi campeão pela Libertadores pelo Corinthians. Isso. Lá em Buenos Aires. Mas o Tardelli, de conviver com o Tardelli no dia a dia, é fora de série. Se ele não for para a seleção, aí eu acho que ele vai voltar para lá porque ele é amado lá. Bom, para encerrar com o Silas, em relação ao América, eu gostaria que você, Bruno Garcês, fizesse a última pergunta e depois a gente vai concluir mais uma edição do programa Cajuru no Jogo com a última atração, que é o programa exclusivamente sobre o Mundial de Clubes Marrocos, com o Galo a caminho do Mundial, junto com a TV BH News, que será a única televisão mineira que vai cobrir o dia a dia do Atlético a partir do dia 9 de dezembro até o dia 21, data da final do Mundial de Clubes. E eu tenho certeza que o Bruno Garcês, jornalista como já é na veia, vai perguntar para o Silas, que conhece futebol pra caramba e sabe o que é um Mundial de Clubes, vai perguntar sobre a chance do Galo no Mundial de Clubes. Eu vou fazer essa pergunta para o meu programa nacional e internacional, o Cajuru Pergunta, de toda sexta, 8 da noite. Que, aliás, é reprisado aqui em Belo Horizonte, na TV BH News. Amanhã, domingo, às 10 da manhã, com Gilberto Silva, o programa Cajuru Pergunta. Amanhã, 10 da manhã, domingo, às 10 da manhã. E reprise amanhã, às 9 da noite, o Cajuru Pergunta. Uma entrevista emocionante com o Gilberto Silva, que fala da sua infância, de sua vida. Sou fã dele. Quando ele desistiu do América, ele era jogador do América, menino, ele desistiu, Silas, porque a sua mãe precisava de fazer o transplante de rins e ele voltou para a sua cidade mineira de Lagoa da Prata, onde foi trabalhar como servente de pedreiro para poder pagar os 3 dias que a mãe tinha que ir para Divinópolis fazer os exames, e ela que conseguiu o transplante, está viva hoje, forte, saudável, e ele teve que abandonar a carreira. Depois ele voltou, fez teste no Galo, foi reprovado, acabou jogando no América, para depois realizar o seu grande sonho de menino, que era jogar no Galo. Ele conta a história dele, fala desse movimento de jogadores, que eu também vou conversar com você sobre isso. Enfim, uma entrevista emocionante, imperdível, com o Gilberto Silva no Cajuru Pergunta, que foi em rede nacional ontem, às 8 da noite, e que a BH News retransmite amanhã, domingo, às 10h30 da manhã, e em outros horários durante a semana. Bruno Garcês, você conclui com o nosso convidado especial, que é o grande companheiro, grande amigo Silas, que hoje tem essa missão de voltar a ter o América no seu lugar merecido, que é a Série A. E se Deus quiser, o América vai conseguir. No ano passado eu não estava torcendo, não, porque aquele treinador do América, eu não gosto dele, aquele Mauro Fernandes. Eu já briguei com ele, quase na porrada nós saímos, aí em Goiânia. Eu quase saí com ele na porrada, porque ele achou que eu ia pipocar, não tem medo de nada. Era o Givanildo, você gostava. Né? O Givanildo eu gostava, mas não gostava daquele Mauro Fernandes, que ele chegou a trabalhar no América, não chegou? No ano passado? Chegou a trabalhar. Aí eu falava para Renata, eu tô torcendo contra agora, eu não gosto desse cara, eu não gosto, quando eu não gosto de uma pessoa, eu falo, não gosto, pronto, acabou. E ele quis me ameaçar, eu falei, meu amigo, eu sou apóstolo Paulo, meu amigo, Bíblia, capítulo 1, versículo 21, morrer para mim é lucro. Quer me matar, morrer é lucro para mim. Então, no ano passado eu não torci. Esse ano, todo mundo sabe, principalmente a Renata Dário, estou torcendo para o América, em especial por causa do meu amigo Silas. Qual é a última pergunta, Bruno? Vamos por parte, então, Silas. Eu tenho algumas curiosidades também, que eu sei que você tem uma carreira longa no futebol internacional. Okay. Por causa do horário dele. O primeiro, porque essa campanha do América é tão forte fora de casa e chega a vacilar aqui em casa. Por quê? Isso. Eu acredito que, em primeiro lugar, pela resistência que a gente encontra, porque quem vê a gente jogando fora, quando vem aqui, fala, vamos retrancar, porque vamos achar uma bola num contra-ataque. O time
atrás é muito forte, mas a gente não tem conseguido ultrapassar essa barreira lá na frente. Tomamos algumas medidas para que isso aconteça. E como eu disse, agora a gente enfrenta adversários também que nem desce nem sobe. Então, já estão naquele, assim, esperando também acabar o ano. Então a gente deve... E também eu tenho jogadores agora experientes para esse tipo de jogo. Tá todo mundo de volta, tá todo mundo bem. Não tem ninguém machucado? Fora não. Que bom. Então isso também pode colaborar para a gente. Não é que os jogos vão ser mais fáceis não, mas pode colaborar para a gente conseguir as vitórias aqui. Sobre o Mundial agora. E sobre o Mundial, você que conhece futebol internacional bastante, já foi técnico lá no Catar, também no Japão, também, se eu não me engano, né? No Japão eu não cheguei a ser. Fora daqui, só no Catar. Só no Catar. Mas como ganhar desse Bayern de Munique? Eu sei que o Galo tem que passar antes ou do Raja Casablanca ou do Monterrey, mas como ganhar desse Bayern de Munique? Eu acho que hoje seria mais fácil ganhar do Barcelona do que ganhar do Bayern de Munique. Eles não têm o Messi, eles não têm o Neymar, mas eu acredito que o futebol... Olha o que ele falou, é mais fácil ganhar do Barcelona hoje do que o Bayern de Munique. Eu acho, porque... Não é o primeiro que me diz isso. A Alemanha é candidatíssima a ser campeã do mundo por conta desse momento, né? E o Atlético, agora, o Atlético com todo mundo, o Atlético também tem chance, porque tem um detalhezinho muito pequeno quando enfrenta time brasileiro contra qualquer time europeu. Eles respeitam muito o jogador brasileiro. Sim. E o jogador brasileiro... Principalmente o Guardiola. E o jogador brasileiro não quer saber se é Ajax, se é Bayern de Munique, se é PSV, se é Juventus, Inter, Milan ou Real Madrid. Eles não querem nem saber. O brasileiro entra, né? Pode perder de 50-0, mas o brasileiro vai entrar lá, ninguém vai ficar olhando para a chuteira de ninguém, ninguém vai ficar olhando para o estádio para ver se é bonito, se não é, ninguém vai ficar olhando para esse ou aquele jogador, não. O Atlético vai lá com um objetivo único e simples, que é ser campeão. Agora, precisa estar todo mundo inteiro, né? O treinador já demonstrou que ele deixou de ser pé frio faz tempo, né? Grande cara. Claro, também. Meu amigo, gosto dele. E torço muito pelo Cuca, pelo Eudes, gente que trabalhou comigo. Tem uma grande comissão técnica, né? Justamente. Então, o Atlético tem chance, sim, de ser campeão. Essa é a opinião de muita gente do futebol, muita gente que eu falo do nível aí de Silas, muita gente que eu tenho entrevistado neste Brasil afora aí, tem essa opinião que para muitos é uma opinião surpreendente. Gente, é mais fácil ganhar do Barcelona hoje do que o Bayern de Munique. O time do Bayern realmente não é fácil. Eles vão falar do Santos. E tem um treinador também acima da média que a gente tem que reconhecer. Justamente. Esse Guardiola não Eles vão falar do Santos que tomou de 4 do Barcelona, mas o Santos que tomou de 4 do Barcelona é completamente diferente do Santos que ganhou do time uruguaio na Libertadores, na final. Ah, sim. Outro time. Foi embora todo mundo, o lateral esquerdo foi embora, o lateral direito foi embora, Marquinhos Santos foi embora todo mundo, o Love foi embora todo mundo, não ficou ninguém. E outra coisa, o Bayern é o que você colocou bem, o Bayern não tem um Messi, porque eu fui no Mundial, eu estava lá. Agora mesmo entrevistei o Borges, que estava lá jogando pelo Santos, o Borges se lembrou, eu fiquei muito amigo dele lá no Japão, a gente ficou no mesmo hotel. E eu estava lá cobrindo o jogo pelo SBT e pela TV Esporte Interativo. E me lembro como se fosse hoje. Messi, parecia, Bruno e Silas e você de casa, parecia que o jogador do Santos estava vendo um mito, um deus. Entendeu? Tinha jogador quase que... O Elano, no primeiro tempo, praticamente quase pediu autógrafo pro Messi. Ganso machucado. Voltando. Danilo saiu com 12 minutos. Neymar apagado. Quer dizer... Não conseguiu brilhar. Realmente tem razão. De repente... pode acontecer sim, e o Galo acredita nisso e está focado somente nisso no Mundial. E é exatamente sobre este Mundial de Clubes que a gente vai, após o único intervalo e o menor da televisão brasileira aqui na BH News, pelos canais 9 da NET, BH News no canal 29 aberto, UHF para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, com 6 milhões de habitantes, e na internet mundo afora pelo endereço bhnews.tv.br. Nestes endereços, na jovem, com 3 anos de vida, começando pequena, pensando grande, a BH News TV apresenta, depois deste único intervalo, o programa Marrocos 24 horas. Silas, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu vou gravar com você agora o nosso programa nacional, que será visto para todo o Brasil e também na Europa. E aqui na BH News, sempre no domingo, tem a reprise deste programa nacional,
que você em Belo Horizonte já se acostumou. Todo domingo às 10h30 da manhã e durante a semana com várias reprises. O Silas será o nosso próximo convidado. Para minha alegria, o técnico do América, que joga terça-feira agora aqui em Belo Horizonte, no Estádio Independência, não é isso? Eu que agradeço, torcedor americano, todo mundo lá, né? Claro. Todo mundo lá. Promoção Precisamos agora, de né? vocês. Promoção, né? Foi feita pela diretoria, sem preço a de ingresso. promoção, mas vamos com a gente lá. Vamos estar junto Vamos com acreditar. o time. A rapaziada precisa de São vocês. 4 jogos em casa e 13 fora de casa. Justamente. Vamos pensar nesses 15 pontos, são possíveis. Tem time, tem treinador e tem você, torcedor, que precisa muito ser agora o 12º homem. Você viu a importância da torcida para o Galo, você viu hoje a importância da torcida para o Cruzeiro, o time perdendo o jogo por 3-2, ganhava de 2-0, o Criciúma virou 3-2 e o Cruzeiro virou 5-3. Por quê? Porque a torcida apoiou, esteve o tempo inteiro acreditando, mais de 40 mil pessoas no Mineirão hoje, com a torcida do Cruzeiro, nessa vitória de 5-3, que o Silas falou já. Se o Silas falou, eu vou fazer o quê, meu amigo? Para mim, fechou o caixão, acabou. Eu já falei há muito tempo que acabou o campeonato, agora que o Silas falou que acabou, que o Cruzeiro é campeão, a BH News é pé quente, não adianta. Ela entrou na Libertadores da América, Galo campeão. Ela entrou no Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Cruzeiro campeão. Fazer o quê? A televisão é pé quente, meu amigo. Essa é a realidade. Obrigado, Silas. Obrigado, Bruno Garcês. Até o próximo Cajuru no Jogo. E faça a matemática do América para mim. Vou fazer. Boa sorte ao Silas e até semana que vem. Rápido intervalo e depois dele, fique aqui na BH News com o programa Marrocos 24 horas, na produção do Rafael Lipovetsky, com a Renata Daio e com Ronaldinho Gaúcho. Um cara falou assim pra mim, o Cajuru, um taxista em Belo Horizonte, Silas, ele falou, Cajuru, aquele Ronaldinho Gaúcho, quando ele entra em campo, se ele entrar sorrindo, sai de baixo que é fria. Então, pelo jeito, o homem vai entrar no Mundial sorrindo, ele está feliz e parece que antes do Mundial ele já vai estar pronto, se Deus quiser, tomara a Deus, que ele continue calando todas as bocas, principalmente a minha, não é isso, beiçudo? Não é isso, Ronaldinho Gaúcho? Intervalo rápido e a gente se vê na próxima edição do programa Cajuru no Jogo, no próximo final de semana. Você já sabe a tabela, Rede Globo? Estou perguntando para a Rede Globo. Não, o jogo vai ser às 5 horas da tarde. Mas... Domingo que vem? Domingo que vem. Então o Cajuru no Jogo Santos e vai Cruzeiro. ser domingo que vem? Isso. Finalmente. Porque esse programa nasceu para ser domingo. Ele não nasceu para ser a hora que a Rede Globo quer. Sábado à noite, domingo de manhã, sábado de madrugada, depois do programa Serginho Groisman. Vá pro raio que o parque da Rede Globo. Pô, meu Deus do céu. Você já manda no futebol, já faz tudo. Globo, desculpa, tá? Não falei nada de você, eu te amo, Globo. Você sabe o tanto que eu te respeito, o tanto que eu te amo. Só fui processado 13 vezes por você, mas eu te amo, Rede Globo. Intervalo, gente, e o programa Marrocos 24 horas vem aí. Não deixe de ver este programa a caminho de Marrocos do Mundial com o Galo aqui na BH News, que será a única televisão mineira 24 horas com o Galo lá em Marrocos. O dono da emissora está querendo ir junto com a equipe. Engraçado as coisas aqui. Em São Paulo não tem isso, né, Silas? O dono da emissora quer ir. Quer ir para quê? Ele vai trabalhar? Eu estou perguntando para ele, que é o dono. Ele vai ser cinegrafista? Vai segurar a câmera? Vai segurar o cabo? Porque o Breno, ele quer tomar o seu lugar. Paulada, ele quer tomar o seu lugar, Paulada. Ele quer viajar também. Agora o outro dono também quer ir, o André. Como é que faz, gente? Fica difícil. O Cajuru e a Renata Daira não vão viajar com o Galo para Marrocos. A seguir, Marrocos, 24 horas. Boa noite de sábado, bom fim de semana para você. Amanhã, 10h30 aqui na BH News TV. 10h30 da manhã tem Cajuru entrevista imperdível, não por mim, pelo entrevistado, pelo Gilberto Silva. Ele dá um show de entrevista. E aí você também compara. Ele deu uma entrevista para a ESPN Brasil nessa semana no Bola da Vez. Eram 5 entrevistadores, 5 contra 1, Cajuru. Aí você compara as entrevistas. Engraçado. A ESPN tem 5 caras perguntando para ele. Eles não conseguiram tirar nada dele. Ele não contou da infância dele, não. Não falou que ele foi servente de pedreiro, que ele teve que fazer chocolate numa fábrica para sustentar a mãe que fazia transplante de rins. Ele não contou nada disso na ESPN. E eles tinham 5 perguntadores. É engraçado essa nova geração. Ela não pergunta. Parece que ela não vê futebol, ela só vê Google. Tchau, gente.
A cidade do Galo recebeu na tarde desta quinta-feira o FIFA Media Day, evento para apresentar os times que vão disputar o Mundial de Clubes em dezembro para a imprensa internacional. A gente está cobrindo o futebol o tempo inteiro e eles me pediram para fazer essa cobertura aqui do Atlético Mineiro, para mostrar, para entrevistar os jogadores, essa parceria que a gente está fazendo, porque a Al Jazeera tem os direitos de exibição do Mundial. Então vai ser uma grande festa, porque principalmente agora nessa final do Mundial vai ser em Marrocos. E a Al Jazeera tem uma grande entrada em Marrocos, então eles querem mostrar também para o mundo o Atlético Mineiro, para que todo mundo saiba. As pessoas já conhecem o Ronaldinho Gaúcho, mas também vamos mostrar quem é o Cuca, quem é o Jô, quem é o Vitor, quem é o Tardelli. Já jogou no mundo árabe, ele jogou no Catar um bom tempo. Mas é para as pessoas conhecerem mais e saber também esse adversário que é o Atlético Mineiro. Então vai ser exibido em dezembro, essas entrevistas especiais com todos esses atletas aqui. Foram entrevistados o técnico Cuca e alguns jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, que foi o mais assediado, Jô, Diego Tardelli e Vitor. Para mim é um motivo de orgulho, né? Uma honra poder representar e levar o nome do Atlético para o cenário do futebol mundial, né? E essas coisas acontecendo, a gente vê que o Mundial vai se aproximando, já entra no clima da competição. Está muito bacana, né? Esse clima, né? Essa repercussão, essa mídia em cima, né? E espero que o Atlético consiga representar à altura aquilo que o clube e o seu torcedor merece. É uma expectativa, uma motivação muito grande e acho que o ideal agora é fazer uma boa preparação para chegar em dezembro muito bem preparado para que possamos encarar qualquer adversário. O Galo já enviou a primeira lista com os 35 atletas relacionados para o Mundial de Clubes da FIFA. Entre os nomes aparecem os de Fernandinho, Dátolo e Emerson. Os 3 atletas chegaram ao Atlético depois do dia 29 de julho, data de encerramento da janela de transferências internacionais, que era o prazo final para a contratação de jogadores para o Mundial. Acontece que a janela no Brasil fechou antes da Europa e, para a diretoria do Galo, isso dá uma vantagem ao Bayern de Munique. Por isso, ainda está sendo negociado com a FIFA a presença do trio no torneio. Uma definição sobre o caso deve sair no início do próximo mês. A lista final dos jogadores que viajam para o Mundial de Clubes será enviada para a FIFA somente no dia 29 de novembro. Até lá, o Galo terá que cortar 12 atletas para fechar os 23 que vão disputar a competição internacional. Esta semana, Ronaldinho Gaúcho apareceu pela primeira vez em campo, menos de um mês depois do anúncio da lesão muscular na coxa esquerda. O meia fez uma corrida leve ao redor do campo, ao lado de Gilberto Silva, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. R10 segue com alguns movimentos restritos, mas a corrida faz parte da manutenção e aprimoramento da condição física do jogador. A preocupação é de ficar bem o quanto antes, mas com calma para não voltar a sentir a lesão, mas muito otimista e confiante que vai dar tudo certo. Hoje foi a primeira corrida, só para ver como é que ia se sentir, então ainda não fiz algum movimento brusco, mudança de direção, não fiz nada. Então, eu estou feliz porque não senti dor nenhuma, mas agora ir com calma para, se tudo for evoluindo bem, voltar o quanto antes. Desde o começo eu nem pensei na possibilidade de ficar de fora. Sempre tive a sorte de me reabilitar muito rápido das lesões que tive. Então sempre fiquei otimista e agora voltando já a correr, fico mais otimista ainda.